Surto total. O ministro Alexandre de Moraes ele quer agora prender juiz que dá decisão favorável à réu do 8 de janeiro simplesmente por discordar. Nesse nosso encontro com a justiça, ou melhor, nesse nosso encontro com a injustiça, eu vou mostrar para você três coisas. Primeiro, que notícia é essa de que o ministro Alexandre de Moraes mandou investigar criminalmente um juiz da primeira instância, hein? Em segundo lugar, eu vou te apresentar a minha análise jurídica desse caso. E por fim, eu vou contar para você como que o Moraes virou dono do Poder Judiciário. Bora então direto ao primeiro ponto com essa notícia aqui da Globo News, que eu vou mostrar o vídeo para vocês, que explica o que aconteceu. Um juiz da primeira instância lá de Uberlândia, ele mandou soltar aquele homem famoso que quebrou um relógio histórico no 8 de janeiro. Confere aqui comigo, ó. O Antônio Cláudio Alves Ferreira, mecânico de Minas Gerais, continua solto. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que ele seja preso novamente. Isso depois de uma decisão do juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro. Ele havia concedido progressão do regime fechado para o regime semiaberto, alegando que o mecânico tinha boa conduta carcerária e havia ausência de faltas graves na ficha dele. O mecânico foi condenado a 17 anos de prisão por participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele foi flagrado por imagens de circuito interno, nas imagens de circuito interno do Palácio do Planalto, também em vídeos feitos por outros manifestantes golpistas que estavam presentes dentro do Palácio do Planalto, quebrando um relógio do século XIX que havia sido presenteado à família real brasileira e estava exposto, portanto. O relógio ficou completamente destruído, levou anos para ser restaurado e já está de volta no Palácio do Planalto. O ministro Alexandre de Moraes refutou vários dos argumentos do juiz da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, alegando, por exemplo, que ele não é competente para isso porque é uma ação que corre no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A gente tem alguns destaques. No primeiro deles, Alexandre de Moraes escreve o seguinte: afirma que o réu é primário, foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderia ser determinada e exclusivamente por esta Suprema Corte quando o preso tivesse cumprido ao menos 25% da pena, o que não ocorreu no presente caso. Esse homem ficou preso em regime fechado por 1 ano e 7 meses. Isso dá 16% da pena de 17 anos de prisão. Acabei de perceber aqui um segredo que eu já vou revelar para você. Mas olha, gente, que cansativo, ó. Que cansativo ter que ficar ouvindo na grande imprensa que os presos 8 de janeiro são golpistas, quando aquilo ali não foi uma tentativa de golpe. Teve sim vandalismo, você viu, e essas pessoas, como essa pessoa que apareceu ali destruindo o relógio, têm que ser condenados por vandalismo com uma pena firme, mas que jamais vai chegar a 17 anos de prisão. É absolutamente absurda essa pena de 17 anos de prisão para um vândalo. Mas bora deixar isso um pouquinho de lado, porque não dá para esperar nada melhor mesmo da Globo News, não é? E vamos então aqui focar no nosso ponto aqui e entender o que foi que aconteceu. Um juiz de Uberlândia, ele soltou aquele homem que quebrou o relógio do 8 de janeiro, que foi condenado a 17 anos de prisão. E aí o ministro Alexandre de Moraes simplesmente revogou a decisão de soltura do réu e ainda mandou investigar criminalmente o juiz que soltou lá de Uberlândia. E aí você me pergunta, avançando já aqui para o nosso segundo ponto, Deltan, pode isso? Arnaldo, pode? Não, é claro que não, gente, para variar tá tudo errado. Em primeiro lugar, o Moraes mandou prender o homem de novo e investigar o juiz em uma decisão de ofício, ou seja, por iniciativa própria do ministro, sem o pedido da Polícia Federal ou da PGR. Só que ele não pode determinar a prisão de ofício. Um juiz não pode determinar a prisão de ofício. Está lá no artigo 311 do Código de Processo Penal. A decisão do Moraes dependeria de um pedido da PGR, porque a decisão de soltura também é uma decisão mais benéfica ao réu. E aí esse tipo de decisão aí, de uma espécie de prisão ou revogação daquela decisão de soltura, ela não pode acontecer sem que o Ministério Público, no mínimo, seja ouvido, ou que a própria parte faça o pedido. Mas o Moraes ignora tudo isso, ele atropela tudo isso, ele manda prender de novo, e ele ainda manda abrir inquérito contra o juiz. Algo, aliás, que ele também não pode fazer. Por que não, Deltan? Não pode porque, em segundo lugar, o juiz não pode... o juiz de Uberlândia ele não tem foro privilegiado. Então, o Moraes ele não tem competência para investigar e processar o juiz de Uberlândia. E vejam que hipocrisia. Olha só, na decisão do Moraes, como vocês viram, ele diz que o juiz de Uberlândia não tem competência para conceder a liberdade para o preso. Não tem competência. Peraí. Quem não tem competência aqui
é o Moraes para investigar o juiz de Uberlândia. Porque, mais uma vez, juiz de Uberlândia não tem foro privilegiado no Supremo. Meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Como é que o Moraes manda investigar um juiz de primeira instância no Supremo sem que nada na Constituição, na lei, autorize isso? Isso, gente, é um abuso de autoridade claríssimo, é flagrante. E é justamente por isso você vê aí o caráter intimidatório da decisão, ele é óbvio. Ele está mandando o Moraes, e presta atenção, que isso aqui é o segredo que eu queria falar para você. O Moraes, ele está mandando um recado claro para todos os juízes do Brasil. E o recado é: não se metam no meu caminho. Não ousem ajudar um réu do 8 de janeiro. Não se atrevam. É simples assim. Esse é o recado implícito, porque nada dessa decisão aí faz sentido. Gente, essa explicação está te ajudando a entender o que aconteceu? Se sim, então senta o dedo aí no like com força e bora aqui para mais uma razão pela qual a decisão do Moraes é absurda. E aí já vai para o terceiro ponto sobre como o Moraes virou chefe do judiciário. E a ter razão é: Moraes não pode mandar investigar o juiz por uma decisão judicial. Por que, Deltan? Porque a Constituição prevê que todo juiz é independente para decidir de acordo com a sua própria consciência e a sua própria interpretação da lei. Essa é uma garantia constitucional da independência da magistratura e do Ministério Público. É algo que existe justamente para proteger os juízes de ataques, de retaliações, de pressões políticas desse tipo. Então é absurdo que Moraes mande a Polícia Federal abrir uma investigação criminal contra o juiz de primeira instância por conta de como o juiz decidiu. Isso se chama você criar, instaurar ou perseguir um crime de hermenêutica, ou seja, um crime que está consistindo na forma como o juiz interpretou a lei. E isso é proibido, nenhum lugar do mundo democrático faz crime de hermenêutica. Moraes está com isso criminalizando a judicatura, o exercício da função de juiz em si. Simplesmente porque ele, Moraes, que é Supremo, discorda. E ai de você se um Supremo discordar de você. Isso, gente, é algo que simplesmente, esse crime de hermenêutica, não existe no nosso direito, não existe no nosso ordenamento jurídico, não pode. Indo agora para o nosso terceiro e último ponto, sobre como que o Moraes virou dono do Poder Judiciário brasileiro. E aqui, basta a gente fazer um exercício. Para aí, e lembra o que aconteceu na semana. Você lembra que em uma semana apenas, Moraes mandou abrir um inquérito contra um advogado, Eduardo Kuntz, simplesmente porque ele conversou com Mauro Cid no Instagram? E agora ele mandou abrir um inquérito contra um juiz. Para pensar. A OAB de São Paulo apareceu para defender o advogado, mas a OAB Nacional, que é a mais relevante, que mais tem voz, ela está calada, zip. Agora, e as associações de classe dos juízes, hein? Vão ficar caladas também? Ou elas vão imitar a OAB Nacional e vão defender até o Moraes e daqui a pouco atacar o pobre juiz? Quem que lembra aí que o Moraes já mandou o CNJ investigar um juiz federal do Paraná porque o juiz condenou a União por conta de uma decisão do Moraes. E o juiz condenou a União a indenizar uma pessoa chamada Homero Marchese e mandou pagar para ele R$20 mil por conta de abusos do próprio Moraes. Vocês lembram o que aconteceu? O Moraes cassou a decisão do juiz e mandou investigar o juiz no CNJ. Gente, então não é a primeira vez que o Moraes está violando a independência judicial sem que as associações de juízes tenham feito nada, nadica de nada. O que eu ouço os colegas da carreira falarem é que todo mundo lá dentro acha errado o que está acontecendo, mas essas associações elas estão mais preocupadas hoje com manter relacionamentos políticos que podem ser decisivos para proteger seus salários e seus benefícios. Gente, deixa eu resumir para vocês. Primeiro eu mostrei para você como que o Moraes revogou a decisão que estava soltando o réu do 8 de janeiro e mandou punir criminalmente o juiz. Mandou investigar criminalmente o juiz. Depois, em seguida, eu mostrei para você que essa decisão está toda errada. E uma razão central disso é que ela fere de morte a independência judicial. E por fim, em terceiro lugar, eu mostrei para você como que o Moraes virou dono da justiça com o silêncio envergonhado, ou que deveria ser envergonhado pelo menos, da OAB Nacional e das associações de juízes. E a minha conclusão é, esse homem, Alexandre de Moraes, está absolutamente descontrolado. Ele virou mesmo o dono do Poder Judiciário. Até quando será, hein? Me conta a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.